Gente, a crise financeira desestabiliza qualquer pessoa, né? E como é que você aí está se organizando financeiramente, hein? Tem se preocupado com isso? Nós estamos aí passando por momentos difíceis, né, na economia, com inflação de muitos produtos, altos índices de desemprego, e por isso a gente resolveu falar hoje sobre economia doméstica com o administrador e especialista em finanças e investimentos, Henrique Sgarione. Já está aqui conosco online. Henrique, seja bem-vindo, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Bom dia, Marina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e com todas as pessoas que nos assistem. Bacana, vamos começar então, Henrique, lembrando que o Wilker também tem algumas perguntas para você. Eu começo com a primeira, falando, né, reforçando que, é claro, a gente está passando aí por um momento difícil, né, de recessão e desemprego, é claro, e esse é um período em que mais que nunca todos precisam ter aquela temida consciência financeira? Exatamente, Marina, mas mais do que isso, esse é um período que nos mostra como é importante a gente ter um planejamento, um controle do dinheiro, porque nesses momentos de crise, de desemprego, momentos delicados, a gente percebe que é importante ter um plano B para pelo menos amenizar a situação. Agora, como que a gente faz esse plano B? Eu sempre falo que é importante a gente ter conhecimento e hábitos financeiros. Isso nos dará a consciência financeira. Henrique, bom dia para você. A gente estava pensando aqui, né? Quando falamos em consciência financeira, a gente já pensa ali, você mencionou a questão do plano B. É um momento, então, para a gente colocar em prática habilidades que a gente tem, que às vezes a gente usa ali como hobby, né? E usar isso, tentar usar isso para ganhar dinheiro? Bom dia, Wilker. Com certeza. Eu sempre falo, Wilker, que existe uma fórmula que é muito simples do nosso dinheiro. Veja, a nossa renda paga os nossos gastos e isso gera as nossas sobras. Porém, nesse momento, a maioria dos brasileiros não consegue ver as sobras. Então, ou a gente diminui os gastos, mas fica difícil porque as coisas estão também aumentando com a inflação, ou a gente foca no aumento de renda. E a gente pega exatamente esse ponto que você está falando, Wilker. Como que eu consigo gerar uma renda extra? Aí entra as questões de, se eu tenho um tempo, por que não usar um tempo para colocar em prática uma habilidade, por exemplo, de costura, uma habilidade de cozinha, uma habilidade, talvez eu esteja desempregado, mas eu tenho um carro parado, por que não usar esse tempo para gerar renda através de um aplicativo de motoristas, enfim. O que a gente tem que pensar é qual a consciência que eu vou usar o meu tempo da melhor maneira para, nesse momento, gerar renda extra. Certo. Henrique, fala um pouquinho para a gente sobre a economia da solidariedade, né? A importância aí de comprarmos daquele pequeno produtor, daquele mercado menor que fica perto de casa, ao invés de ir numa grande empresa, né? Essa prática aí, ela faz a economia girar melhor, a gente ajuda essas pessoas também que de repente estão passando por mais dificuldade, né? Com certeza, Marina. E isso estimula e desenvolve a sua cidade, a sua região, a economia e a qualidade de vida. Porque, veja bem, se eu posso comprar alimentos de um mercadinho pequeno que é próximo a mim, que muitas vezes os alimentos podem estar mais frescos, né? Podem estar com menos conservantes, menos fertilizantes, às vezes aquele pequeno produtor rural na minha cidade, a partir do momento que eu compro com ele, como é que a economia pode girar nesse sentido? Ele pode usar o mesmo raciocínio e girar isso próximo aonde ele pode aumentar a produção dele. Então, ele vai comprar também de um outro distribuidor próximo. Então, você percebe que ao fazer compras num mercado grande, vamos dizer assim, esse dinheiro provavelmente não vai estar na nossa localidade. Esse dinheiro ele vai ser investido provavelmente fora dali, com grandes fornecedores, com grandes importações. A partir do momento que eu concentro e essa solidariedade do contexto que eu estou inserido, o dinheiro fica girando ali, isso é benéfico com certeza para todo mundo. As pessoas têm uma consciência, né? A maioria da nossa população tem uma consciência de que o dinheiro ali que ganha, principalmente quem ganha menos, o dinheiro tem que ser suficiente para sobreviver ali naquele mês. Então, dificilmente vai sobrar dinheiro no final do mês. Um planejamento financeiro, então, pode ser a saída para que a pessoa consiga ali começar a fazer uma reserva. Qual deve ser o primeiro passo para uma pessoa que não tem educação financeira começar a fazer esse planejamento? A primeira coisa que ela tem que pensar.
Wilker, eu sempre falo o seguinte, eu atendo pessoas todos os dias que querem entender como que elas podem ter uma vida financeira mais equilibrada. Tá certo que a maioria de nós não teve uma educação financeira lá atrás. Aí eu repito aquelas duas palavras do início: conhecimento, educação financeira e novos hábitos. A pessoa pode ter um salário de 1.000, 2.000, 5, 10 mil reais. Basicamente, se ela não souber controlar os gastos dela, não existe uma maneira mágica de patrimônio ou riqueza saudável ser gerada. Então, o primeiro passo é controle. Ganhe você baixo, ganhe você alto, os seus ganhos. O primeiro passo é você organizar suas finanças e fazer economias nos simples gestos. Como, por exemplo, considerar desligar luzes dentro da sua casa, não deixar TV ligada se não tem ninguém assistindo, observar se não está sendo gasto muita energia com lavagem de roupa, com banho, enfim. A alimentação é importante também, a gente controlar as idas ao mercado. Então eu falo que o primeiro passo é o quê? É eu focar nos meus gastos mensais. Tenha um controle, nem que seja um pequeno caderninho, nem que seja uma planilha. Esse é o primeiro passo. Crie uma meta. A meta é eu vou guardar R$50 no mês. Mas para que isso aconteça, eu tenho que cortar algumas coisas. Quais coisas eu vou ter que cortar? Então o primeiro passo é organização financeira. Bacana, boa dica, Henrique. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o poder de compra, né, do brasileiro, que foi mais do que nunca, né, comprometido aí durante essa pandemia. Como lidar com essa situação, hein? Com tantos preços aí nas alturas, né, de gás, gasolina, outros tantos produtos, né, que a gente viu aí um aumento surreal. Como lidar com isso de forma saudável e não enlouquecer, né, no nosso dia a dia? Sim, Marina, olha, é interessante que a inflação é a culpada disso. Como o nome mesmo diz, a inflação ela vai inflar os preços. Só uma curiosidade, como que é calculada essa inflação, né? Porque a gente sabe que a gente vê nos noticiários que a inflação está a tantos por cento, né? A gente sabe que o preço do arroz aumentou, o preço do óleo está aumentando constantemente, da gasolina, então nem se fala. Claro que existe uma série de fatores que mexem nos preços dos itens de consumo. Mas a inflação, olha que interessante, ela é calculada todo mês pelo IBGE. Então, o IBGE, todo mês, ele calcula cerca dos 200 principais itens de consumo dos brasileiros, itens como combustível, alimentação, educação, saúde, e verifica se nessa média, esses preços, a média do preço, aumentou, inflou ou diminuiu. Certamente a gente está percebendo que essa inflação ela está aumentando, como tem aumentado nos últimos 12 meses, né? Então cabe a nós voltarmos àquele exercício mesmo, do exercício número 1 que eu falo, do controle, da organização financeira. O que eu posso fazer, por exemplo, para segurar o meu gasto com alimentação, tendo em vista que a alimentação hoje representa um dos maiores gastos dentro das nossas casas. Muito isso acontece por conta da falta de planejamento e de desperdício. Então, se a gente, por exemplo, focando na questão da alimentação, se a gente concentra uma ida ao mercado, fazendo uma listinha, mas veja bem, temos que ser fiéis à nossa listinha. Quantas vezes a gente não foi ao mercado com uma listinha e essa listinha ela dobrou de tamanho? Por quê? Porque nós somos no impulso, nós agimos emocionalmente, não de forma racional. Então, gente, eu falo que se nós tivermos um controle e uma meta, fica mais fácil. Veja, não é tão simples assim. Eu falo que o caminho fica mais visível para a gente alcançá-lo. O planejamento financeiro, ele vai nos dar o caminho, mas ele por si só, se não for colocado em prática com novos hábitos, infelizmente fica difícil da gente ter um controle e uma vida financeira equilibrada. Ontem eu vi no noticiário ali que o prato feito, né, os itens ali básicos, eles estão em média 23% mais caro. Essa inflação, o que justifica isso? Por que os preços estão aumentando tanto? Ótima pergunta, Wilker. Quando a gente pensa que o principal item que vai fazer um preço subir ou descer, a gente logo vem a oferta da demanda e da procura. Só que os preços dentro de uma cesta básica, como inclui, por exemplo, um óleo de soja,
eles não dependem apenas dessa variável de oferta e procura. Eles dependem de variáveis externas, como, por exemplo, o valor do dólar. Ele depende da produção que está sendo comprada por países estrangeiros, então o produtor aqui vai encaminhar, vai vender essa soja mais caro, o dólar fica mais caro, esse preço fica mais caro e acaba que todos nós aqui também, vamos dizer assim, pagamos esse pato. Então, hoje, o poder de compra do brasileiro, ele cada vez vai diminuindo. Porque você imagina que o reajuste de um salário, hoje, infelizmente, não acompanha o aumento da inflação. E o que a gente tem que fazer para isso? De novo, controle financeiro e, claro, pesquisas. Se eu verificasse que em um mercado tem um preço X de determinada marca e essa determinada marca está o mesmo valor em outro mercado, o que eu tenho que fazer? Vou procurar por uma outra marca. É hora de, às vezes, a gente abrir mão de determinados luxos para que a gente tenha controle e economia para necessidades. Certo. Henrique, até um exemplo da minha casa, né? Eu não vou confessar que eu não sou muito boa nessa parte de economia, não. Meu marido, por exemplo, chega em casa comemorando quando ele vai num posto de gasolina e conseguiu ali abastecer pelo aplicativo e conseguiu um desconto ali, que no tanque em todo ficou com R$15 de desconto, vamos supor. Tem gente que não valoriza, né, essa diferença aí. O que você pode dizer em relação a isso e, principalmente, de usar essas tecnologias, né? Muitas empresas oferecem aí aplicativo que você, simplesmente baixando o aplicativo, você consegue um desconto. Esse dinheiro, essa sobra aí, pode fazer uma diferença, né? Com certeza. Inclusive, parabéns para o seu marido, Marina, porque eu faço a mesma coisa. Eu utilizo dessa tecnologia sempre que possível para conseguir desconto em gasolina. Mas veja, é importante a gente, ao observar a placa escrita promoção, desconto, a gente tem que fazer uma pergunta. Eu preciso ou eu quero isso? Porque veja bem, ter desconto em gasolina é um item, vamos dizer assim, essencial. Para quem tem carro precisa da gasolina. Então faz muito sentido eu aproveitar desse desconto, aproveitar do aplicativo e ter 10, 15, 20 reais todo mês. Sim, como eu falei, eu mesmo usufruo dessa tecnologia. Agora, imagina que eu vou a um supermercado e tem muito desconto numa determinada fruta. Não necessariamente eu preciso comprar grande quantidade da fruta agora, mesmo que tenha desconto. Porque possivelmente essa fruta vai ficar parada na minha casa, uma vez eu não vou utilizá-la e infelizmente eu vou acabar desperdiçando-a. Então sim, é importante a gente sempre estar atentos a aplicativos, tecnologias que nos gerem desconto. Mas a pergunta, Marina, a dica é, tem desconto? Eu quero ou eu preciso? Boa. Isso é muito importante, né, Henrique? Porque a gente percebe, né, até aqui em casa, tem umas pessoas assim que a gente percebe ali, o negócio está de promoção, você não saiu de casa para comprar aquilo, mas aí você acaba gastando dinheiro que não estava previsto com essa sensação de que está gastando menos, de que está economizando. Mas, na verdade, você nem ia gastar aquele valor, né? A Marina mencionou agora há pouco que o marido dela tem esse cuidado, né, de na hora de abastecer, economizar ali, nem que seja um pouco, e que ela não tem tanta atenção assim com essa questão de economia. Então, é importante contar para a família inteira, é importante que essa consciência financeira seja igual da família inteira, na casa toda. Exatamente, o que eu falo que conhecimento é uma coisa que você entrega para outra pessoa, mas você sempre vai permanecer com ele. O meu trabalho é justamente esse, é disseminar e espalhar conhecimento e educação financeira. Porque a partir do momento que eu informo ou aviso que é possível ter 10 reais, 20 reais na gasolina usando isso, essa pessoa também vai se beneficiar disso e esse conhecimento vai sendo espalhado e todos vão tendo benefícios. Olha só que interessante. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu coloquei na minha rede social, pessoal, me dei dicas de como que a gente pode ter economias domésticas. Eu separei 3 rapidamente para a gente comentar. A primeira, me falaram, Henrique, se planejando, perfeito. Só que lembre-se, o planejamento na teoria tem que ser colocado com novos hábitos na prática. Outra que eu achei interessantíssima, usando a razão e não a emoção para comprar. Foi justamente o que nós comentamos agora.
E outra interessante, não pedir comida delivery, cozinhar em casa. Tudo isso, gente, se resume a novos hábitos financeiros. Nós temos que encarar o dinheiro e dominá-lo. Senão as nossas emoções vão nos levar a gastar e comprar coisas que não necessariamente a gente precisa agora. Essa do delivery aí foi muito boa, principalmente agora em pandemia, né? Acho que tem muita gente gastando muito, né, com esses aplicativos aí. Henrique, para a gente finalizar aí, falando mesmo da economia doméstica, aquela ali mesmo que a dona de casa pode fazer, em relação à substituição de mercadorias, de alimentos principalmente, é uma boa saída também? Você já disse aí em relação a marcas, né? Mas eu acho que alimentos também vale, né? Algum produto ali que esteja em alta, substituir por outro, é uma boa aí para a dona de casa? Exatamente, a gente é fundamental quando a gente vai fazer as compras para alimentar a nossa despensa. Além da listinha, eu sempre falo que a gente tem que ter um cardápio. Mas, Henrique, eu não sou chefe de cozinha, não sou nutricionista, não se trata disso. Um cardápio é fazer um planejamento do que você vai utilizar, você e a sua família, na semana ou nos próximos 15 dias. Então, por exemplo, uma proteína, uma carne vermelha que eu consumia 4 vezes na semana. Eu não posso substituir essa carne por uma carne branca, por uma carne de peixe, que é mais em conta. Então, esse cardápio elaborado com carboidratos, com vegetais, até mesmo com as frutas, e veja que eu dei o exemplo das frutas anteriormente. Não basta, por exemplo, a fruta estar em promoção. Para que eu vou comprar uma quantidade exagerada de legumes ou frutas que eles perecem de forma tão rápida, sendo que eu não vou utilizar? Então, por isso que é importante também, vou ao mercado, tenho uma listinha, mas eu já sei durante o mês o que eu e minha família vão consumir e o que eu posso trocar, além das marcas, uma fruta por outra, uma proteína por outra, etc. Bacana. Tem mais dúvida, Dá Wilker? tempo de mais uma pergunta, Marina? Dá tempo. Dá, né? Então, Henrique, só para a gente finalizar. A gente percebe que para muitas pessoas falar de dinheiro é um tabu. É como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Por que, na sua opinião, isso acontece? Wilker, eu concordo muito com você. A gente tem a impressão que o dinheiro é a causa de todos os males, né? Mas o dinheiro, na verdade, ele é necessário. Do menor ao maior objetivo, sair de dívidas, reformar a casa, um presente que a gente quer dar, tudo vai custar dinheiro, não tem como fugir disso. Sabendo disso, é melhor que a gente encare o dinheiro como sendo um aliado nosso. A maioria de nós cresceu ouvindo falar que o dinheiro é mal, que o dinheiro só traz coisas ruins. Se nós encararmos dessa maneira, a gente vai absorver e possivelmente isso pode acontecer. Nós temos, de novo, olhar como um dinheiro como uma fonte de bênçãos, para eu abençoar minha família, para eu abençoar as pessoas que estão próximas, porque dessa maneira, tendo conhecimento, educação financeira e sabendo controlar o dinheiro, eu falo que essa é a frase: eu preciso controlar o dinheiro, porque se eu deixar o dinheiro me controlar, aí a energia aí se torna algo bom para nós. Então, resumindo, se a gente tiver uma educação, um planejamento, guardar um pouquinho do dinheiro, fazendo economias, espalhando isso para nossa casa, para as pessoas próximas da gente, o dinheiro sim pode ter um papel muito, muito significativo na nossa vida, como deve ser. Certo. Henrique, agora só finalizando mesmo, para a gente encerrar a nossa entrevista. As pessoas que te procuram, né, para que você dê essa consultoria aí financeira, realmente elas têm uma volta aí, uma reviravolta na vida financeira dela, e em quanto tempo ela consegue se controlar depois que você dar as suas dicas aí como profissional? Perfeito, Marina. O meu trabalho é educador financeiro. Eu sou um educador financeiro. Então, eu atendo pessoas que precisam de ajuda para saber como sair das dívidas. Às vezes as pessoas, eu atendi recentemente uma pessoa que está com 5 dívidas, nós já estamos indo para quitar a terceira, com planejamento. Eu falo, não existe tempo, cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu objetivo. A primeira coisa que eu pergunto para quem me procura é: qual que é o seu objetivo? Vamos organizar, sair de dívidas, vamos começar a poupar, vamos começar a investir. Então, é um trabalho muito personalizado e depende do que a pessoa quer fazer, mas o meu trabalho, eu apresento os caminhos.
A coisa toda vai acontecer se a pessoa colocar em prática com novos hábitos financeiros. Então, de novo, obrigado pela pergunta. Eu me coloco aqui à disposição para compartilhar conhecimento, para falar sobre finanças pessoais e como que com novos hábitos e novo estilo de vida financeiro a gente pode ter equilíbrio. Maravilha. Henrique, obrigada, viu, pela participação, pelo seu tempo aqui, pelas dicas. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite. Grande abraço, fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Bom demais, né, gente? Essa conversa aí esclarecedora, né, para você que está em casa aí, né, aí pelejando, né, com aquelas contas aí que não dá conta de organizar. Eu acho que com essas dicas aí já é uma luz, né, pra gente, uma luz aí pra gente começar com pequenas economias. Você vai ver diferença aí no fim, né, do fim do mês aí, não vai fazer tanta, né, não vai ter tanta falta de dinheiro assim como muita gente tem tido.